Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada. Obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo desejo de estarmos juntas alguns momentos, não é, Eliane? Sim, né, mesmo? Porque sempre é um prazer a gente estar juntos, são assuntos interessantes, às vezes uns são mais polêmicos, né? Mas é importante que você assista e veja o que você acha. Hoje nós vamos falar sobre falsos deuses no nosso coração e na nossa mente. Porque você que nos acompanha sempre, você que está conosco, você sabe que o nosso foco tem sido a nossa mente. Por conta do Evangelho. O Evangelho diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você abraçou o Evangelho, você tem que mudar a maneira de pensar. De pensar, exato. Né? E mudando a maneira de pensar é a primeira forma da gente entender como que a gente funciona e mudar as ações, Sim, né? sabe? Então, por quê? O que eu penso é que determina a minha identidade. Isso está escrito na Bíblia. Assim como o homem pensa, assim ele é. Eu sou aquilo que eu penso de mim, né? A Eliane, você e todos mais. Exatamente. Né? Então, e a gente precisa hoje ter cuidado com isso, porque os nossos pensamentos é o resultado de um arquivo, de uma porção de conhecimento, de experiências que a gente acumulou. Isso, a gente também é o resultado do que nós vivemos e de uma certa forma do meio em que nós estamos, a cultura que nós vivemos, né? E hoje, uma das grandes dificuldades na cultura que nós vivemos é você encontrar uma identidade verdadeira ou uma identidade estável. A gente vê hoje nas redes sociais alguém com 20 anos dizendo: aos 20 anos eu descobri que eu não sou uma mulher, embora tenha corpo e características de mulher, biologicamente tenha XX, YY, mas ela chega a uma certa idade onde, né, confessa, e fora aqueles que confessam indefinição quanto não sei quem sou. Exatamente, não se identifica com nada, não pertence a lugar nenhum. Sabe, nós vivemos um tempo onde você está vendo isso acontecer, a gente não pode negar, sabe? Hoje, a gente já falou isso, tem pessoas que se identificam, que acham que a identidade delas tem a ver com um animal. São os Therians, né? Se deram um nome. Isso. Né? É uma total e completa desintegração do eu e uma completa não identificação com a cultura do ser humano. Né? Não ser um tipo de pensamento que sobrepõe a lógica, a racionalidade, a própria ciência, né? A fatos assim, eu não sei, né? E sabe, queridos, se você não tiver uma convicção da sua verdadeira imagem dentro de você, você vai aceitar aquela que te derem, né? Exatamente. Aquela coisa do questionar tudo e também se satisfazer com tudo, tirar a moral e os valores, e aí coloca a imaginação fértil para funcionar, porque, por exemplo, a criança lá, ela pode sonhar e imaginar heróis, né? Animais. A criancinha, às vezes, se identifica, ela sou cachorrinho, porque ela quer viver esse momento. São fases transitórias de uma infantilidade, né? Então, por falta de conhecimento. E aí, mas na fase adulta, não é um amadurecimento, é uma infantilização, um retrocesso na forma ou de uma amadurecer. negação, seja lá, vai ter um monte de coisas, de coisas que não... eu, que está totalmente fora do contexto, né? Porque, queira ou não, a gente vai se tornar aquilo que a gente foca, né? Isso. Se você for, né? Para nós cristãos, a respeito de nós, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Tá? Eu tenho que ter essa convicção. Sim. Eu não posso ser escravo dos meus estados mentais. Que são flutuantes, né? Que vão, ora sou uma coisa, ora outra, ora... Sabe, eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, eu vou ler para você Jeremias a respeito, Jeremias falando. Porque
eu conheço muito bem os planos que eu projetei para vós. São planos de prosperidade e não de mal, para vos assegurar um futuro e uma esperança. O Deus que nos criou projetou tudo isso, tá? Então, né, nós estamos falando da importância de a gente colocar essas coisas. Nós vamos falar de ídolos, de deuses falsos que ficam no nosso coração e na nossa mente, se a gente não perceber, né? Corrompendo, né? Todo um conceito de identidade. E é dentro mesmo, porque em Mateus 9,4 tem uma fala de Jesus que diz assim: todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: por que pensais mal no seu coração? Né? Então, ele chama de coração tudo que é o nosso interior, não é só o músculo cardíaco, eu sempre falei isso, né? Com certeza, E é assim, né, Mirtz, porque assim, pensar é mal, né? Mas é no coração que ele vai falar, né? Por exemplo, né? Olha, eu não sou legal, né? Aí foi um pensamento racional que passou, mas por que no coração? Porque daí ele vai ficar, é verdade, eu não sou, você viu como é que ela me tratou? Olha como é que não sei o quê, olha como é que nada dá certo para mim. Então, quando ele começa a trazer para os sentimentos e para o resto do corpo, para ratificar aquela, né, informação, todo o corpo fica tomado, todo o corpo fica contaminado. Agora, olha só, a palavra de Deus diz para a gente guardar essas duas coisas, mesmo quando ele separa as palavras, é para guardar a nossa mente e o nosso coração, tá? E a palavra a respeito deles diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então ele diz que a palavra de Deus, a poderosa, aquela que norteia a nossa vida, é essa que discerne as intenções do nosso coração e os pensamentos. É muito claro o versículo, né? De uma clareza. Então, aí, a respeito disso, tem uma ordenança bíblica que vai nortear o nosso tema. Lá em Deuteronômio, Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas são as palavras que ordeno a você e que estarão no teu coração. Uau! Né? A gente está falando de deuses falsos no nosso coração. Nós temos uma ordenança que é com essa intensidade, dentro do nosso coração, com as nossas forças, que nós devemos amar a um único Deus. Aí tem uma intencionalidade, né? Se você deixa se levar por várias sombras e por vários sopros de vento, você não sabe para onde você vai, né? Aí você tem que ser intencional. Eu quero e entendo que esse é o único Deus e vou seguir esse Deus. E não adianta vir falar que eu não vou mudar. É isso que está no teu coração. Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha, né? Como é que... Porque você pode perguntar assim, o que pode ser um falso Deus no meu coração? Né? Se eu te fosse dar uma resposta bem direta, para te pensar agora, aquilo que ocupa o lugar central do teu pensamento, da tua vida. Aquilo que é o lugar central. E olha que nós falamos que o que vem em primeiro lugar é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda, né? Mas às vezes não é assim, a pessoa tem isso como é que eu digo, Eliane? Ela conhece essa palavra, ela tem esse entendimento, mas ela ama com essa força de coração outras coisas também. Às vezes marido, às vezes filho. Às vezes filho, ou às vezes ela está tão perdida que pode ser até um sentimento. O medo costuma ser um ídolo muito forte no coração, porque, vamos supor lá, ama o marido acima de Deus, vamos lá, né, nesse sentido. Aí ela fica, mas será que ele é fiel? Ou será que eu posso perdê-lo? Será que não sei o quê? E começa a colocar esses questionamentos, essas dúvidas que vêm já em relação ao medo, que perde completamente a essência de que Deus fala, não, confia, vai firme, eu estou com você. Então isso... E eu até peguei marido, filhos e outras coisas, porque para algumas pessoas parece muito natural
falar assim, não, isso não é pecado nenhum, eu devo amar mesmo com toda a intensidade meu marido, meus filhos, né? Ela coloca assim, eu devo fazer tudo por eles, e não percebe que de alguma forma estão tomando o lugar de Deus, se tornando pequenos deuses para você, né? Não vivo sem ele, tá? Nunca falou isso a respeito de Deus, talvez, mas, né, a respeito de marido, né? Pra você ver, e aí que é interessante mesmo, porque assim, não vivo sem ele. O que está atrás? É um medo. Sim. Porque de viver sem a pessoa, será que alguém vive sem alguém? Ou será que tem outros medos por trás que você está envolvendo? E que são coisas que a gente tem que tratar em consultórios. É uma distração, né? Em consultórios. Do amor de Deus. Em consultórios pastorais, tudo a gente trata disso, porque às vezes vai acontecer um divórcio, né, uma separação, e a pessoa está repetindo essas coisas. Isso, aí né? Se acontece alguma coisa que aquela pessoa deixa de ser aquele ídolo, como nós falamos, ou centro, ela se desnorteia toda, à medida em que, se nós temos que Deus é o nosso orientador, nosso pai, nosso apoio, então eu estou com aquela pessoa por amor, tal, mas ele não é o tão fundamental para mim, é um compartilhar, né? E tem outros falsos deuses que a gente, que você não percebe, ser um falso Deus, sabe? O dinheiro, poder, né? Nossa, eu acho que o poder mais do junto, que o dinheiro, ou perto ou por aí, né? Eu lembro que de uma citação de uma líder, mulher. Eu acho que ela era, e não sei se é Imelda, o nome, muitos anos atrás, mas assim, eu lembro que eu era adolescente quando eu vi uma citação dela que saiu, que foi publicada, que ela disse assim, uma mulher poderosa, tinha experimentado, rica, e tinha tudo. Ela disse, nada se compara ao poder da mulher que falou. Então, quem tem um poder, o poder que ela tinha, um poder sobre uma nação inteira, né? Praticamente sobre a maneira das pessoas agirem, fazer, né? Então, de repente, o poder realmente pode ser um Deus. Não, é um Deus, e é um Deus depois, assim, que se experimenta, vamos dizer lá, o inferno quando você perde, porque eu já convivi com alguns, assim, conhecimento de alguns políticos, já tive lá em Brasília, né? Assim, pessoalmente, a gente sabendo. Porque quando você está no poder, nem portas você abre, as portas se abrem para você, né? Contas são pagas, as coisas acontecem. A hora que você deixa daquele poder, você simplesmente não existe, não entra mais no lugar. Quase que anulado, né? Quase que anulado. Então, para a pessoa, isso é um horror. E sabe, outros deuses também. Se alimentar desses ídolos, né? Um poder também, e tem mais a ver com as mulheres, é beleza. Isso, botar a beleza como foco, como alvo, desfrutar dela, fazer parte, estar no seu coração, sabendo que ela é finita. Finita, passageiríssima. Vai acabar, né? Agora, mas quando a gente fala de falsos deuses, falsos ídolos, às vezes vem pensando em outras coisas que não sejam essas que a gente falou. Deixa eu lembrar um versículo que está em Atos dos Apóstolos, eu vou fechar esse bloco com ele. Lá em Atos 17, 16 está escrito assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Eu vou fechar esse bloco, fazer um intervalo bem curtinho e a gente volta em cima disso para continuar essa conversa. Estamos de volta e eu fechei dizendo que Paulo em Atenas viu a cidade cheia de ídolos. Porque naquela época, naquele mundo greco-romano, né, cada cidade idolatrava, adorava uma divindade. E eles construíam um santuário a essa divindade, estátuas enormes, e prestavam cultos a eles. Aí o que você pode falar? Mas isso com a nossa conversa, pensa só comigo. Havia Afrodite. Afrodite era a deusa da beleza.
Não acabamos de falar de cultos que se prestam hoje à beleza? Nossa, sim. Né? Eu não sei se você viu, tá? Aquele filme A Substância, né? Que injeta-se uma substância que se transforma na sua melhor versão. É assim, mesmo que você pudesse, né, hipoteticamente fazer isso, a beleza não é a mesma, ela não fica, tem consequências. Uma hora, né? Muito fugaz, né? Não dá para se pautar nela. Então tinha Ares, o deus da guerra, tinha Artemis, o deus da riqueza, Vulcano, enfim. Era uma Dionísio, série, né? era uma série de ídolos. Aí você pensa assim, e eram oferecidos sacrifícios a ele, e eram cultuados. Aí, por exemplo, eu digo o deus da riqueza. Tá? Artemis. Você diz, hoje ninguém cultua, se dobra. Quem será que não se dobra ao dinheiro? Né? Porque é o Deus dinheiro. Quantas pessoas se dobram ao dinheiro? E tem até uma fala assim, né? Que tudo tem um preço, né? Até a honra de uma pessoa. Quer dizer, é assim, se oferecia sacrifício. Que sacrifício você oferece para conseguir tanto de dinheiro? Às vezes você passa das 24 horas que você tem, 20 trabalhando. Né? Isso é um sacrifício oferecido ao Deus dinheiro. Exatamente. Né? E é pior ainda, em nome, às vezes, de uma família, né? Que é sacrificada também. Que é outra sacrifício. Eu estou fazendo isso, é bem isso, mas estou fazendo isso pela minha família. Uma família que nem te conhece mais, porque você não vive dentro de casa. Exatamente. Nem tem a sua presença e, principalmente hoje, os filhos, como nós começamos a conversa sobre a identidade, né? Precisam dessa identidade, dessa presença do pai, né? Para se posicionarem e terem essa identidade masculina ou feminina. E às vezes em dinheiro eles não vão se basear. Né? E sabe, queridos, essa deusa, por exemplo, Afrodite, a deusa da beleza, quantas mulheres nessas 24 horas também, e a gente sabe, não passam 6 delas enfiadas numa academia, oferecendo esse tipo de, né, ao culto de beleza do corpo. Porque não é só a academia, a falta de cuidado, não comem mais, não comem produtos químicos, né? Substitui por isso, né? Por essas coisas. Produtos químicos de colocação que vai rejuvenescer. Outra coisa, cirurgias, né? E procedimentos estéticos que às vezes deixam marcas horrorosas. Tem umas coisas assim, né? A pessoa tem uma idade X e está até relativamente bonita. Faz um preenchimento que dá errado com produtos químicos aí que deixa a pessoa transformada. É o que mais a gente vê hoje, é o que mais a gente, sabe? A conversa é simplesmente para fazer quase que uma pergunta para você. Será que algum outro Deus, né? Deusinho com D minúsculo aí, ou os deuses, está concorrendo com aquilo que deveria ser oferecido só a ele? Porque se a gente for fazer uma comparação do tempo que a gente investe naquilo que é teu foco e no tempo que você dá a ele, a Deus, dá para você ter um entendimento, né? Se você fizer essa conta, né? Isso, se você se dedica muito tempo a essas outras coisas e 2 minutos a Deus, bom dia, e faz uma oração, amém, né? Tem alguma sabe, coisa quer dizer, né? E Deus vai nos testar até aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode estar confortavelmente desfrutando de coisas muito boas que quem nos deu foi Deus. Exatamente. A gente está desfrutando e está tão bem que a gente acha uma natureza que a gente nem presta esse culto de gratidão a Ele. Desfrutando. E Deus vai nos testar. Deus fez assim com Abraão. Isso. Deus deu para Abraão o que ele mais queria, que era um filho. A mulher era infértil, tudo. Ele deu um filho, presenteou, deixou Adão super alegre, mas um dia, está lá escrito em Gênesis 22, 2, diz assim: Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Que pedido, hein? Eu não queria esse, mas... Sabe, um presente que Deus deu e agora está tomando, pedindo de volta. Que entregue, né? Gente, Abraão amou aquele filho, era o filho da promessa, ele amava a Deus, né? E agora Deus estava pedindo, né? O Deus que ele disse também amava estava pedindo: o que eu quero de você é que você me dê
o seu filho. Essa acho que é a atitude de obediência mais difícil da Bíblia, né? Não, eu acho que como pais, como mães, a gente no primeiro momento tem muita dificuldade com isso, não tem? Eu acho que tem. Mesmo assim que a gente ore, às vezes eu falo assim, antes do Mateus ser meu filho, é filho de Deus, ele quem me deu e tal. Eu entrego ele a ti, a gente fala essas coisas. Se for mesmo, acho que a gente... Mas nós vamos na nossa humanidade, por isso que eu tenho uma admiração muito grande por Abraão, gente. Sabe por quê? Essa obediência que a gente duvida até. Nós podemos falar na teoria. Eu também entregaria o meu. Na teoria é fácil falar. Na teoria é fácil, mas quem ama... E na hora, né? Na hora. Nós só vamos ser testados se isso verdadeiramente acontecesse. Conosco. Mas a gente sabe que tem pessoas que idolatram filhos, sim. Sim, tá? Nossa, e como? Né? Não é saudável. Não. Nem para o filho, nem para quem idolatra. Né? Muito pelo contrário, né, Mirtes? Quando você idolatra um filho, você impede que ele tenha as frustrações, que ele cumpra com as obrigações que você vai, que a vida precisa que ele tenha um tempo de isolamento e que ele encontre o seu eu com Deus, né? Porque é na solitude que ele vai entender isso. Você fica idolatrando, querendo dar tudo e pôr tudo para o filho, você só está prejudicando a vida dele. Vive a vida dele. São pessoas que quando o filho casa, não tira o pé da casa do filho, quer interferir em tudo, quer continuar vivendo a vida dele. Tem um monte de gente assim. Sim, e atrapalha muito. E acha que o filho não é ídolo, não, que não é deusinho. A pessoa não vê. Não vê, não enxerga, não enxerga. Né? Agora, Deus estava provando o coração de Abraão, porque nós estamos falando de deuses dentro do nosso coração. Ele estava dizendo assim, vamos ver quem é mais importante, o filho ou Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus sabia, porque Deus conhece o nosso coração, ele sabia que para Abraão Deus era mais importante, mas ele queria que Abraão tivesse convicção disso, que ele não se enganasse. Né? Nós estamos falando de enganos que permeiam o nosso coração. Sim, né? Sim. Sabe por quê, queridos? Quando disse assim, você pega teu filho e vai, tá? Não é assim, pega teu filho agora e acaba com ele aqui. Porque daí seria uma ação instantânea. Não, ele tinha que ir lá no Monte Moriá. Gente, ele passou dias caminhando. Já pensou? Cada dia você pensando nisso, gente, eu estou indo para entregar meu filho. Né? Não é fácil. E vamos olhar até o próprio lado de Isaac, que ele não entendeu muita coisa no caminho, mas no final ele falou, mas onde está o cordeiro, papai? Né? Então, quem sabe até para o Isaac, como ele era filho único da promessa, que ele também talvez se sentisse muito especial do que talvez precisasse sentir, né? E ele entendeu que, olha, a obediência do pai está acima, né? Sabe, queridos, tão fácil, nós estamos falando de nós cristãos mesmo. Às vezes, o falso Deus, para nós, sempre vai ser coisa que Deus nos deu, né? Porque a gente não vai... Mas, às vezes, o ministério, sabe? Pessoas que se dedicam muito mais ao ministério do que o próprio Deus. Do que o próprio Deus. Né? Tá fazendo coisas, sempre fazendo coisas para os outros e nada para Deus, não buscando em Deus, não recebendo mais de Deus, né? Queridos, se a gente tem falsos deuses em nosso coração, a gente tem que pensar que nós também vamos ter emoções que não são as que Deus quer que a gente tenha. Que se exacerbadas, né? Por exemplo, que nem você falou achar que o ministério está acima e tá, que aí podem ter algumas emoções, ou de poder, né? Que a pessoa ali acha que se sente bem e que ali ela tem o poder, ou então que é aquela dedicação suprema que esquece da família, né? E só fica no servir a Deus, ou vamos dizer, às vezes nas regras, no legalismo que aconteceu até com os próprios judeus, né? Então, realmente um sentimento bom exacerbado passa a ser um ídolo. E sabe, né? E mesmo você usou uma palavra bem boa, passa a ser um ídolo, passa a ser um Deus e você não percebe. Você não vai dar esse nome, mas na verdade é o que era. Você pode dar outros nomes, mas é sempre essa metáfora. Eu tive essa experiência quando eu frequentava um grupo de mulheres de oficiais superiores da Polícia Militar. Elas se reuniam um dia na semana para fazer uma ação social. Eu fui convidada, eu estava ali com elas ainda pensando se eu iria... gostar, ou queria fazer isso, se era o momento, né? E tudo mais.
E uma coisa eu percebi, que os oficiais que tinham ido para a reserva, a maior parte deles precisava de tratamento, às vezes psiquiátrico até, porque eles estavam deixando uma função, porque você estava saindo da vida militar para a vida civil, que já era uma mudança. Só isso já é uma mudança. Agora, quando você está saindo de um posto alto, que é chefe do Estado-Maior, comandante-geral e outras coisas assim, você vai ter muitas perdas, e alguns deles não sabiam viver sem isso. E eu fui... Não tinha se preparado. Como na época meu marido ainda era major, estava fazendo a carreira, eu começo a preparar, a entender, para saber que essas coisas não podiam ser primeiro em nosso coração. Nosso coração. Porque perfeito. Ia ter dificuldade. Ia ter dificuldade. Outro momento, eu acompanhei isso que meu pai comentou comigo, na situação da aposentadoria, que enquanto você está trabalhando, tem uma conta comercial alta, que ele era comerciante, ia ao banco, tinha o que fazer, tinha dinheiro, comprava, pagava. Então, se o dia estava cheio, você se sentia útil com aquilo. Ao se aposentar, que aí já não ia no banco tomar um cafezinho, estava todo mundo trabalhando, não ia lá para conversar. O que se faz, né? Como é que se prepara então, isso? Eu né? acho a orientação assim, se isso não for um ídolo, um Deus, você vai encontrar o caminho, porque vai ser uma coisa natural. Agora, se você não tinha noção e isso realmente fosse um ídolo, aí você vai sofrer, se desgastar, e sua vida vai virar né? Vai ter... Porque vai encontrar... tem um filme feito sobre isso, Confissões de Smith, que é desse homem. Ele realmente, quando a mulher morreu e quando ele se aposentou, dava a impressão que a vida dele tinha acabado. Mas exatamente. Como essas coisas não eram ídolos no coração dele, ele conseguiu... realmente, de uma maneira que ele nunca imaginava, dá outro sentido à vida dele. Por exemplo, né, continuando, poderia começar a apreciar mais a natureza, achar um trabalho manual, né, ou então prestar um serviço comunitário, vai preencher de uma outra forma. A experiência, né? Que teve fazer qualquer outra coisa, né? Ter aquela convicção que o que ocupava sua mente e o seu coração não era só isso, não era um deusinho. Né? Exatamente. E sabe, queridos, e nós temos muita facilidade disso acontecer, por isso uma conversa como essa, né, Eliane? Isso, alertar, porque todos vamos envelhecer e todos vamos precisar reorganizar a nossa vida, né? E se aquele que estiver no centro for Senhor, for Deus Todo-Poderoso, então... em qualquer época, de todas as maneiras, em qualquer momento, nós vamos estar bem. Isso, né? Ele vai nos iluminar, né? A gente, era o que a gente tinha para você hoje, agradece muito a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.